Bom dia, meus amados e minhas amadas irmãs. Cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse momento em que nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar a palavra do Senhor e eu coloquei um tema na palavra de hoje que é: tenha domínio próprio. Tenha domínio próprio. Você ter domínio próprio é você ter capacidade de controlar as suas próprias ações, seus desejos, suas emoções, principalmente para evitar o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. E eu estava aqui conversando com o Senhor, e eu estava falando como que é desafiador, o domínio próprio, você consegue controlar muitas das vezes a sua língua, você consegue controlar as suas ações. E o pensamento, quando você vai ver, você já pensou, não é verdade? Mas o Senhor, Ele nos dá o domínio próprio. Ele nos dá o domínio próprio. Gálatas capítulo 5, no versículo 23, ali vai se falar do fruto do Espírito. E eu quero falar desse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E o que me chama a atenção também é Romanos capítulo 7. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, aquilo que eu tenho que fazer, que é de bom, eu acabo não fazendo, mas o mal que eu não deveria fazer, esse eu acabo fazendo. E aqui também ele fala, no versículo 23, ele fala assim, no versículo 20 ele fala: se faço o que não quero, é porque o pecado habita em mim. E no 23 ele fala que isso faz prisioneiro da lei do pecado. E no versículo 25 ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Então a palavra do Senhor para os nossos corações desta manhã: nós não somos escravos do pecado. Nós somos escravos da lei de Deus e precisamos buscar a cada dia mais o Senhor para as nossas vidas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Porque ao nosso redor, estão os anjos do Senhor. E ao derredor dos anjos estão os principados, o inimigo, o diabo, rugindo como um leão, pronto para nos devorar. Basta uma brechinha só e ele entra, seja no pecado, seja na mentira, tudo aquilo que você faz que não é da vontade de Deus, você está deixando brecha na sua vida para o inimigo te devorar. Mas quando nós temos o domínio próprio, nós já temos, quando nós ativamos o domínio próprio na nossa vida, o Senhor, Ele entra com providência na nossa vida também. Então, tenha domínio próprio, se posicione. Salmos 91, no versículo 11, diz assim: porque aos meus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Nós devemos procurar sempre estar andando na presença do Senhor, sempre na vontade do Senhor, em obediência àquilo que o Senhor está falando. Provérbios 25, versículo 28 diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio, dependendo, às vezes a pessoa não está num dia bom, aí vem uma pessoa dar um conselho errado para ela, e o que ela vai fazer? Em vez dela ficar ali posicionado, eu não estou no dia bom, mas eu creio que Deus, Ele vai agir ao meu favor, ela vai seguir aquele conselho errado que a pessoa deu para ela ali. Então é como fala aqui, como uma cidade sem muro, qualquer um entra, qualquer um fala. E quando você não ativa o seu domínio próprio, você segue qualquer conselho. Mas você precisa estar com a sua cabeça aí firmada no Senhor. Em 1 Coríntios 10, no versículo 13, diz assim: nenhuma tentação vos sobreveio senão a que é humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis suportar. Pelo contrário, quando vos tentar, provará também a saída, para que possais suportar. Em 2 Timóteo 1,
2 Timóteo 1,7, gosto demais desse versículo que diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação é o quê? O bom senso, né? O Senhor, Ele não vai deixar você passar por algo que você não suporta. Então, se você está passando por alguma coisa na sua vida aí, continue suportando, suporte com perseverança no Senhor. Porque o Senhor, Ele não coloca nada nas nossas vidas que a gente não aguente, que a gente não suporte. Porque aquilo que a gente não aguenta está nas mãos do Senhor. É Ele que age por nós. Aquilo que é para a gente fazer, Ele não vai fazer por nós. Nós temos que fazer. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que ativar o nosso domínio próprio. O nosso domínio próprio. Então, que o Senhor te abençoe seu lar, abençoe sua família em nome do Senhor Jesus nesta manhã. E que essa palavra encontre guarida aí no teu coração em nome de Jesus. Assim como já encontrou no meu, né? Eu já falo assim que é motivo de muita alegria, né? Poder compartilhar aqui nesses vídeos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Então, eu fico muito feliz, muito alegre, né, de compartilhar a palavra do Senhor, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece a cada dia. Como é bom a gente receber uma palavra logo de manhã e a gente conseguir vencer o dia e chegar no findar do dia e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque aquela palavra que o Senhor liberou no meu coração pela manhã, ela me fortaleceu, ela me fez enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Louvado seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.